Olá, o meu nome é Patrícia Lopes, eu tenho 45 anos, sou formada em Letras, Língua e Literatura Inglesa pela Universidade de São Paulo. Eu atuo como secretária executiva bilíngue há quase 20 anos. Também atuei como professora de inglês por 7 anos no início da minha carreira e hoje eu vim contar um pouquinho da minha trajetória acadêmica e profissional e de vida para vocês. Muito feliz em participar desse projeto, espero que a minha história possa contribuir para inspirar e trazer ideias e insights para quem está começando agora e tem interesse em seguir na carreira de letras. Eu sempre estudei em escola pública, desde o fundamental ao ensino médio, eu fiz ETEC e depois eu ingressei numa universidade pública também, que foi a USP, onde eu cursei letras, como eu havia mencionado, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a famosa FAFLeste da Universidade de São Paulo. O meu acesso à universidade não foi um acesso muito fácil. Como eu disse para vocês, eu sempre cursei escola pública, então eu não tive oportunidade de fazer cursinho, por exemplo, que a maioria das pessoas da minha idade faziam. Então, um primeiro insight que eu deixaria para vocês é planejamento. Eu tinha muito poucos recursos. Eu estudava com apostilas do objetivo usadas de uma grande amiga minha, da ETEC, que havia cursado odonto, e ela me forneceu essas apostilas, e eu criei um plano de estudos para mim. Na época tudo muito simples, gente, não tinha internet, tá? Então eu peguei uma folha de sulfite, dividi os dias da semana, eu mesma dividi as matérias que eu iria estudar pro dia para poder prestar a FUVEST. Eu lembro que a primeira vez que eu prestei a FUVEST, eu prestei como treineira, eu ainda estava no último ano do médio, mas eu já estava estudando, mesmo no último ano do ensino médio, eu já estava com uma pequena programação, o planejamento, que eu mencionei, super importante, focando já em algumas matérias para poder prestar a FUVEST. Nessa minha primeira tentativa, eu entrei em letras português na Universidade de São Paulo. Mas aí eu gostava muito de inglês. Eu sempre fui apaixonada por língua inglesa. Isso também me ajudou muito. Eu me lembro que quando eu estava no ensino médio, uma das professoras, ela me trouxe uns slips, uns formulários. Na época a gente não tinha e-mail, tá? Era tudo por carta escrita. E me incentivou a me corresponder com jovens do mundo inteiro, com adolescentes do mundo inteiro em inglês. O nome desse programa era International Youth Service. E eu tinha o que na época era chamado de pen pals, amigos correspondentes. Eu não fazia curso de inglês, meus pais eram de origem muito humilde. Então eu estudava inglês sozinha, por conta própria. Prestava muita atenção nas aulas. As minhas primeiras cartas foram um pesadelo, eram praticamente copiando do dicionário, mas eu fui me empenhando, me esforçando, fui me tornando uma aluna em inglês cada vez melhor. E esse intercâmbio por cartas, que era a solução que eu tinha condições financeiras no momento para usufruir, eu me agarrei com muita dedicação. Aí vem o segundo insight, dedicação. Voltando então para a FUVEST, eu já gostava muito de inglês, tinha muita aptidão e me era muito esforçada para aprender, mesmo sem ter recurso financeiro para fazer curso de inglês. Eu nunca fiz curso de inglês. E eu pensei, eu passei em português, mas o ano que vem eu vou tentar de novo. Eu quero muito fazer língua e literatura inglesa. E aí, no ano seguinte, eu fiz um acordo com os meus pais e eles concordaram. Eu me lembro bem desse dia, eu falei, pai, por favor, esse ano eu não vou ainda entrar no mercado de trabalho. Eu tinha uma graduação técnica em secretariado, mas eu falei, me dá uma chance de estudar, de dedicar minha vida aos estudos, eu vou entrar em inglês. E assim eu fiz. Nesse ano, a minha vida era de muita dedicação. Então, primeiro o planejamento, depois muita dedicação. Eu estudava muito. Na época tinha um programa na TV Cultura chamado Vestibulando. Joguem lá no YouTube que vocês vão achar. Era como se fosse um Futura do final dos anos 90. Então eu assistia às aulas, que era um curso preparatório, pré-vestibular, esse Vestibulando pela TV. Eu tinha a minha programação, eu tinha as apostilas que a minha amiga havia me doado. Vamos! Eu comecei a me dedicar, a estudar muito. Quando chegou o final do ano, com muito esforço, sacrifício, a minha mãe foi lá e pagou para mim um intensivão, que eram os simulados na época, Isso me ajudou bastante para poder treinar para como seriam as provas da FUVEST. Juntando tudo isso, depois de 2 anos, eu consegui entrar na Universidade de São Paulo. Aí vocês devem pensar, e tudo ficou mais fácil. Não, não ficou. 99,9% dos alunos da minha sala eram de uma classe social
mais elevada, com mais recursos, eu diria que 70%, sem exagerar, já havia feito intercâmbio em outros países. E eu não. Eu só tinha o meu inglês que eu aprendi on my own. Então de novo, meu planejamento, a minha dedicação continuaram atuando, porque eu precisava acompanhar a turma. A minha professora de idiomas, a minha primeira professora, era uma australiana, eu nunca esqueço, o nome dela era Marina McBride. E ela não falava português. E o meu inglês ainda não era fluente, mas eu queria muito aquela oportunidade. Então eu me agarrei naquela oportunidade e continuei estudando. No segundo semestre de faculdade, eu consegui uma oportunidade de lecionar inglês numa pequena escola de inglês chamada ETIC, na minha cidade. Eu sou de Mogi das Cruzes. E ali eu comecei a ter oportunidade profissional de trabalhar a língua inglesa como uma profissão. E essa profissão me rendeu frutos muito gratificantes durante 7 anos. O tempo passou e o meu arranjo familiar mudou, eu fui mãe e eu precisava de um trabalho um pouco mais consistente para mim e para minha filha. Foi quando eu tentei uma oportunidade como secretária executiva bilíngue. Eu não tinha experiência como secretária, eu era professora, mas eu tinha aquele curso técnico em secretariado. E eu fui, entregando meus currículos em agências e tentando uma oportunidade como secretária bilíngue. E ela aconteceu. Havia na minha cidade, ainda existe essa indústria chamada Heicold, é uma indústria química, e o diretor de planta industrial, ele era catalão. Ele não falava português. Então ele precisava de alguém que tivesse um inglês fluente. Na época, eu já estava fluente em inglês, depois de muita ralação. E essa foi a minha primeira oportunidade profissional numa grande empresa multinacional. Então, os caminhos acadêmicos, para mim, e profissionais, eu resumiria sempre em dedicação, planejamento, vontade de estudar, vontade de aprender e ir em busca dessas oportunidades. Uma coisa que eu acho que é muito importante para qualquer profissão é falar um segundo idioma, seja o inglês, seja o espanhol. Isso abre muitas portas no Brasil, principalmente. O Brasil não é um país bilíngue, nós somos um país de extensão continental. Diferente de quem mora na Europa, que de 1h30 de carro vai de um país para o outro e tem a oportunidade de treinar idiomas, aqui nosso esforço tem que ser dobrado, porque muitas vezes a gente não tem condições financeiras de fazer o tão sonhado intercâmbio. Mas vale muito a pena se dedicar a aprender um idioma, seja ele qual for. Principalmente inglês e espanhol. Essa seria uma dica. Mas como que eu vou aprender um segundo idioma se eu não tenho condições financeiras de pagar um curso? Hoje em dia, com a internet, vocês têm recursos que eu nem imaginava que pudessem existir, os quais eu não tive. Eu estudava tudo offline, com dicionários, com revistas, com livros, com tudo que eu conseguia, eu tentava colocar o inglês na minha vida. Hoje em dia vocês têm apps, vocês têm YouTube, vocês têm uma série de recursos que estão aí à disposição. Então essa seria a minha outra dica. Procurem aprender um idioma. Isso abre portas em qualquer grande corporação que vocês tenham intenção de trabalhar. Atuando como secretária bilíngue, minha vida mudou muito, porque eu era professora de inglês. Eu tive que aprender a assessorar executivos, eu tive que aprender a entender a dinâmica organizacional de uma companhia. De lá para cá, como eu disse lá no início, são quase 20 anos de profissão. Eu já trabalhei em indústria de alimentos, eu já trabalhei em indústria química, eu trabalhei numa multinacional sueca de video surveillance, que são câmeras de monitoramento. Eu trabalhei numa empresa britânica chamada Experian, que vocês conhecem como Serasa, e hoje eu trabalho numa multinacional fabricante de varejo chamada Reckitt Benckiser, que vocês talvez devam conhecer também. Foi uma trajetória muito difícil, no sentido que eu precisei me esforçar muito mais, porque eu não tinha no início da minha carreira todos os recursos à minha disposição, mas eu tinha muita vontade de aprender. Então, retomando, planejamento, dedicação, ir atrás, estudar, acreditar. É possível. Vai custar algumas noites de sono estudando, aprendendo, vai custar alguns rolês indo atrás das oportunidades. Mas quando você se propõe principalmente a aprender um idioma aqui no Brasil, isso é muito valorizado. Hoje em dia, eu sou muito grata ao universo, a Deus, às oportunidades que eu tive. Por eu ter uma origem humilde,
por nunca ter tido condições de fazer um curso de inglês, por nunca ter tido condições de estudar num colégio particular, nem numa faculdade particular. Eu tive oportunidades profissionais que foram únicas para mim. Eu viajei para alguns países, sempre pelas empresas para as quais eu trabalhava. Eu já estive em Londres, já estive na Dinamarca, já estive na Suécia, já estive na Colômbia, já estive na Argentina, sempre a trabalho. Essas oportunidades nasceram da trajetória profissional que começou a partir da minha escolha acadêmica, que estava conectada ao meu interesse em aprender um idioma e principalmente, eu acredito, a minha vontade de não desistir. Eu acho que eu nunca desisti, mesmo diante de tantas dificuldades. Muitas vezes eu acordava cedo, pegava trem da CPTM para ir para a faculdade de Mogi das Cruzes até a cidade universitária, vocês imaginem a distância. Muitas vezes era cansativo, muitas vezes dava vontade de desistir, mas eu acho que a persistência, o foco, o planejamento e a dedicação vão fazer você chegar no seu objetivo. E para finalizar, eu diria que qual é o objetivo? O objetivo nem sempre vai ser trabalhar numa super multinacional muito grande. Você pode ser muito bem sucedido, feliz na sua carreira e também na sua vida, lecionando inglês, lecionando literatura. Eu acho que a escolha profissional ela tem que estar sempre muito ligada não ao que os outros esperam de você, mas aquilo que você sabe fazer muito bem. Se você sabe lecionar bem, você vai ser um professor diferenciado. Sempre vai haver trabalho para você. Sucesso nem sempre é ganhar muito dinheiro, é ter uma posição importante dentro de uma grande multinacional. Sucesso é brilhar naquilo que você faz de melhor. E para você brilhar naquilo que você faz de melhor, com todas as dificuldades sociais e educacionais do nosso país, requer muita dedicação e força de vontade. Então essa é a minha história para vocês. Eu espero que ela possa agregar um pouquinho nessa programação incrível que vocês estão recebendo. Fiquei muito feliz de poder participar e eu acredito muito e torço muito por cada um de vocês, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade e um beijo e desejo todo sucesso para todo mundo que está me vendo agora. Obrigada!